Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos as lições bíblicas da escola dominical. Nós utilizamos as revistas da CPAD e neste último trimestre, na classe dos adultos, esta aula será da classe dos adultos, nós estamos estudando aí o apóstolo Paulo. Lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar a última lição, a lição de número 13 desse trimestre, e vamos encerrar o trimestre e encerrar o ano letivo da escola dominical na classe dos adultos. Esta lição será ministrada em sala de aula no dia 26/12 de 2021. O título da nossa lição de hoje é A Gloriosa Esperança do Apóstolo. A Gloriosa Esperança do Apóstolo. O texto áureo da nossa lição está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então esse é o nosso texto áureo de hoje. A verdade prática diz o seguinte: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Então essa é a nossa verdade prática. Eu vou deixar também aqui na tela a leitura bíblica em classe, porque é muito importante que você realize, Está em duas epístolas de Paulo. A primeira parte está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 a 8, e depois na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Então você pode dar uma segurada no vídeo e efetuar a leitura se você ainda não o fez. Na própria revista tem a leitura bíblica. Tá? E é sempre bom, aproveitando esta oportunidade, quando você estiver assistindo a aula, ter em mãos a revista que nós estamos estudando, a Bíblia Sagrada, um exemplar da Bíblia Sagrada, e também uma caneta, para você fazer algumas anotações, talvez num caderno à parte ou na própria revista, para que o aprendizado seja mais fixado na nossa mente. Isso é muito importante. A lição de hoje ela vai tratar da esperança de Paulo, como eu já disse, da gloriosa esperança do apóstolo. Primeiro nós vamos ver a consciência de Paulo diante da morte. Vamos ver que Paulo sabia que ele ia morrer, Deus já havia revelado para ele, que a sua morte estava próxima. Vamos ver também a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor Jesus. Vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos uma aula na classe dos jovens, na playlist dos jovens desse trimestre, sobre o arrebatamento. E lá nós comentamos isso também, que a vinda de Cristo, a segunda vinda, será em duas fases. E por fim, nós vamos estudar as duas expressões, tempos e estações, que mostram a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, de uma forma geral, é isto que nós vamos estar aprendendo nesta oportunidade. Então vamos lá para o primeiro ponto, Primeiro ponto aí da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição diz: a consciência de Paulo diante da morte.
Então nós vamos ver aí no subtópico 1, uma morte como oferta de sacrifício. Nós lemos, né? Se você leu aí, se não leu, leia. 2 Timóteo 4 e 6, está aí na leitura bíblica em classe. O apóstolo Paulo diz, né? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Nós temos, Paulo usa aí um tipo de oferta do Antigo Testamento, né? Que era a oferta de aspersão, né? Ele usa o termo aspersão de sacrifício. Era um líquido, né? Era uma oferta onde era derramado líquidos sobre a oferta. Você pode conferir isso em Números 28 e versículo 7. Né? Eu vou deixar aqui na tela, Números 28 e versículo de número 7. Então você pode conferir lá. Então o Espírito Santo, ele guiava o apóstolo Paulo em tudo o que fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Então, Paulo era um homem que andava guiado pelo Espírito Santo. E ele era tão íntimo de Deus em oração, em comunhão, que ele sentiu pelo Espírito Santo que a sua partida estava próxima. Então ele relata isso em 2 Timóteo 4 e 6. O segundo ponto, o segundo subtópico diz: combati o bom combate. Isso está no versículo 7 da leitura bíblica em classe. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo aí, ele usa o verbo combatir, né? Combati, o combater, que no grego é agonizomai. Agonizomai, dentre outros significados, eu quero destacar um significado do verbo agonizomai, que é esforçar-se com zelo extremo. Ou seja, esforçar-se extremamente. Então Paulo usa o verbo combatir, né, o substantivo combate, para mostrar que ele realmente teve um esforço, né, muito grande para realizar aquilo que Deus o incumbiu para realizar. E lembrando, sempre com zelo, sempre fazendo aquilo que Paulo tinha para fazer, ele fazia com zelo, com dedicação. Então, nós vemos, se você ler, né, eu vou deixar aqui na tela também, 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 23 ao 29, você vai ver alguns sofrimentos que Paulo passou. Vale a pena conferir lá. Se você quiser conferir agora, dá uma pausada no vídeo e leia na sua Bíblia. Tá? Então, Paulo fala: combati o bom combate. E o subtópico 3, gratidão e esperança. Então, além de Paulo combater o bom combate, ele também acabou a carreira e guardou a fé. Então ele acabou a carreira e guardou a fé. O que isso nos ensina? E ele diz, né, lá no versículo 8 da leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 4, diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo agora ele tem gratidão por aquilo que Deus o fez passar, pela obra que ele fez, e esperança. Um olhar, Paulo nos ensina a olhar para o futuro, com a certeza do nosso galardão. Então aí, Paulo usa, né, a ilustração da coroa da justiça como uma recompensa. Paulo diz: a coroa está guardada, a minha recompensa está guardada. Então eu sou grato a Deus pelo aquilo que eu passei e tenho esperança que logo após a minha morte, né, no mundo por vir,
eu receberei a minha coroa de justiça, a minha recompensa pelo meu trabalho. Então Paulo nos ensina a olhar fixamente com esperança para o futuro, trabalhar com zelo para alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então esse ponto, de uma forma geral, o que nós aprendemos? A consciência de Paulo sobre a morte. Sabemos que Paulo tinha esta consciência, né? Esta consciência de que ele iria partir para estar com o Senhor e ele iria receber a sua recompensa. Se você tem algum comentário nesse ponto, deixa aqui nos comentários, né? Coloca aqui embaixo nos comentários alguma pergunta que você queira fazer, porque isso também ajuda muito o nosso canal, ok? E nós vamos interagindo aí. Então vamos agora para o ponto de número 2. O ponto de número 2 diz: a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Subtópico 1. A volta do Senhor em 1 aos Tessalonicenses. Então Paulo, ele inicia o capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele inicia com a expressão mas, né, que é uma conjunção e é uma conjunção adversativa. Ele diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. O que esta expressão indica? Que Paulo está retomando o assunto do capítulo 4. E qual é o assunto do capítulo 4? Do capítulo 4? O arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo. No mesmo período, né? Os mortos ressuscitam primeiro, a Bíblia diz isso, né? E em fração de segundos, os vivos, depois nós, Paulo diz, usa o pronome nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados. Então, ele está retomando, no capítulo 5, o assunto do capítulo 4. Então, no capítulo 5, ele dá continuidade ao assunto da parúcia, né? A parúcia é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver agora no segundo subponto, né? Aí, as duas fases desta vinda, ok? Já até falamos alguma coisa sobre isso hoje. Então, a primeira volta, né, ou melhor, a primeira fase da segunda vinda, que é a volta de Cristo, se dará o arrebatamento. Jesus não vem à terra. A Bíblia diz em Tessalonicenses 4 que os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e juntos sobem ao encontro do Senhor nos ares. Então ele não vem na terra. Então essa primeira fase da segunda vinda, ele vem nos ares, ok? E na segunda fase, aí ele vem à terra. Eu vou deixar aqui na tela uma referência de Zacarias, capítulo 14, versículo 2 e 3. Você faça a leitura na sua casa, para você ver, vendo como o Senhor voltará em pessoa aqui na terra. E aí sim, em Apocalipse, né, vou deixar aqui também, Apocalipse 1:7, você vai ver que todo olho verá. Então, no arrebatamento, na primeira fase, nem todo olho verá, porque ele virá nos ares e nós subiremos ao encontro dele. Na segunda fase, todo olho verá, porque ele virá à terra. Ok? Então, nós assembleianos somos pré-tribulacionistas. Ok? Então, cremos que a igreja não passará pela tribulação, que é o assunto do subtópico 3. Sobre a grande tribulação. Ok? Então, nós não passaremos pela grande tribulação. Respeitamos os mesotribulacionistas que acreditam que a igreja passará até a metade da tribulação, né? Respeitamos os pós-tribulacionistas
que acreditam que a igreja passará por toda a tribulação. Respeitamos essas duas visões, porém, nós não comungamos da mesma opinião. Nós acreditamos que a igreja não passará pela tribulação. E nós temos pelo menos três, eu vou deixar aqui três argumentos bíblicos em favor do pré-tribulacionismo. O primeiro, a igreja não é destinada à ira futura. Eu vou deixar aqui na tela, tá? A referência de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, do versículo 9 e o versículo 10, vai estar aqui na tela, e também o capítulo 5 e versículo 9. Primeiro argumento, a igreja não é destinada à ira futura, ok? Segundo argumento, os crentes não passarão pelo dia do Senhor. É o dia do Senhor que tem a sua maior expressão na tribulação. Então vou deixar aqui também na tela, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 9. E o terceiro argumento, é que a igreja de Filadélfia recebeu uma promessa de não passar pela provação que virá sobre todo o mundo. Então, uma referência clara à grande tribulação. Vou deixar aqui Apocalipse 3, versículo de número 10. Então, a igreja de Filadélfia é uma representação da igreja, como um todo, que será poupada do período de tentação, de aflição que virá sobre a terra. Então, nesse ponto, o que nós aprendemos? A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Aprendemos que 1 aos Tessalonicenses 4 e 5 está falando da volta do Senhor Jesus, que se dará em duas fases, ok? E também vimos um pouquinho aí sobre a tribulação. Eu tenho uma aula na playlist dos jovens do 4º trimestre, você pode acessar lá, a playlist da classe dos jovens e ver a lição A Grande Tribulação. E você vai ver um pouquinho lá sobre este assunto. E nós aprendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Então esse foi o segundo ponto. Se você tem algum comentário, se você tem alguma coisa a acrescentar ou uma dúvida, deixe aqui nos comentários e nós vamos estar interagindo com você. Agora vamos para o terceiro e último ponto, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Subtópico 1. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Esses dois termos, eles também foram usados pelo próprio Senhor Jesus. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Paulo também usa esses dois termos, em 1 aos Tessalonicenses, e isso quer dizer o seguinte: os dois termos, tempos e estações, ok? Tempos aí, no grego, é cronos, e estações é kairos. Dois tempos bíblicos, dois tempos retratados, dois tipos de tempo retratados pelo grego bíblico. Então, tanto na fala do Senhor Jesus, tanto na fala de Paulo, estas expressões trazem a noção de iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, tempos e estações dizem respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. Temos que tomar cuidado e estar vigilantes quanto à volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Subtópico 2, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto,
as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Então nós vamos ler Atos 2 e 16, quando Pedro começa a pregar ali, né, no dia de Pentecostes. Ele vai fazer uma referência à profecia de Joel, mostrando que aquele derramamento do Espírito Santo é a marca inicial dos últimos dias, do final de todas as coisas. É lógico que isso já faz bastante tempo, e o próprio Pedro, né, escreve que muitos têm a vinda do Senhor por tardia, mas ele é longânimo, esperando que mais pessoas se convertam. Porém, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Atos 2 e 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17. E nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, Pedro usa esta profecia de Joel, né, dizendo que aquele derramamento do Espírito Santo marca o início dos últimos dias. Então, fiquemos atentos, porque nós já estamos nos últimos dias. Subtópico 3, Espírito e porvir. Temas da nossa pregação. Espírito Santo e porvir são temas da nossa pregação. Então, o crente deve pregar batismo no Espírito Santo, que Jesus ainda batiza, com um sinal inicial e evidente das línguas estranhas, e também que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Aliás, esta era uma parte da mensagem dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando vieram para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Ok? Então o que nós aprendemos aqui? As expressões tempos e estações referem-se à vinda do Senhor Jesus. Aprendemos que o derramamento do Espírito Santo marcou o início dos últimos dias e também aprendemos que precisamos pregar o batismo no Espírito Santo com a evidência das línguas e também a vinda do Senhor Jesus. Se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários, nós vamos interagir com você. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma discordância? Nosso canal é democrático. Tem alguma discordância, pode colocar aqui respeitosamente que nós vamos interagir e trocar saberes e conhecimentos. Agora vamos então para a hora da revisão. A hora da revisão na parte da revista para refletir. Vamos refletir aqui em 5 questões, né, para o nosso aprendizado, para a fixação do aprendizado. Primeiro, como o apóstolo Paulo via o seu martírio iminente? Como ele via a sua morte, o seu martírio? Ele via como um sacrifício, né? Como a sua vida sendo ofertada no altar do sacrifício. Que fé, né? É um exemplo para nós. 2. Que combate devemos combater? É uma resposta pessoal, né? O que é que você está precisando combater neste momento, né? Nesses dias que você está assistindo a lição? O que é que você está precisando combater? O que é que você está necessitando? Qual combate que você está travando? Então é uma resposta pessoal. Número 3, qual assunto é tratado nos capítulos 4 e 5 de 1 Tessalonicenses? O capítulo 5 é a continuidade do assunto da parúcia.
Ou seja, a volta do Senhor Jesus, que Paulo iniciou falando no capítulo 4. Então, capítulo 5, 4 e 5 falam da volta do Senhor Jesus. Pergunta número 4, a igreja passará pela grande tribulação? Não, nós não passaremos pela grande tribulação, e você tem aqueles 3 argumentos lá, pelo menos 3 que eu coloquei lá, né? E você pode estudá-los mais minuciosamente. Pergunta 5, o que as Escrituras mostram sobre a relação do batismo no Espírito Santo com os últimos dias? Elas mostram que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste iniciou os últimos dias. Marcou o início dos últimos dias. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado por estar aqui comigo esse trimestre. É o último do ano, a última lição do ano de 2021. E eu espero que em 2022 você continue com essa sede de aprender a palavra de Deus, essa sede de conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe e até o ano que vem e até a próxima aula.